E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Esta é a espada do rei. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação, a festa das trombetas. Pai Criador, irmão Nélito cantando em momentos do tabernáculo da fé. Na beleza da flor, na ternura das aves, Deus é sempre presente, sua voz é suave, Ele fala, eu escuto, eu sou fraco, Ele é forte. Deus é o dono da vida, tem poder sobre a morte, tem poder sobre a vida. Deus fez tudo do nada, fez a alma vivente, embelezou o universo com os astros luzentes. Este céu tão bonito, esta terra florida, mostra que Ele é real. Deus é o dono da vida. No barulho das águas, no cantar da andorinha, vejo Deus bem presente, ouço uma melodia, canção da natureza.
é um gesto de amor. Deus nos mostra a certeza, este Pai Criador. Esta é a espada do rei. Ouvintes, esta é uma das maiores declarações que um ser humano pode receber, ouvir aqui na Terra, partindo de quem partiu, do próprio Deus, falando com o profeta desta era, irmão William Marion Branham. Lá no cânion, em um daqueles cânions, na sua experiência ali no Sabino Canyon, aquele pico tão alto, ele de mãos levantadas bem cedo, orando, e ele diz: quando uma espada veio na minha mão. Ele conta isso na sua mensagem à festa das trombetas e em outras mensagens. Parece que a gente está vendo aquilo. Muitos estudiosos, homens separados, tiveram visões, mas não bateram, não batem, não são confirmadas inteiramente pelas Escrituras. Mas se aconteceu antes, como as de João, de Paulo e de tantos outros profetas, coisas verdadeiras, também aconteceu com o irmão Branham. Falando do extremo sobrenatural. Ele diz: eu levantei com minhas mãos para cima, orando, e uma espada veio na minha mão. Eu fiquei ali e olhei para aquilo. Tão real quanto a minha mão é agora. Não era uma visão. Portanto, era um fato físico acontecendo. Então, não sabendo o que aquilo significava, ele declarou para mim o que estava acontecendo, o que era de fato aquilo. Esta é a espada do rei.
Agora ele comenta em outra mensagem que não diz a espada de um rei, mas a espada do rei. Essa espada do rei é a mensagem, é a palavra. Então, mais tarde, quando o anjo do Senhor revelou aquilo, o profeta entendeu claramente que aquilo era a palavra na mão. A mensagem é a espada do rei. Quão duro é recalcitrar contra os aguilhões. Quão duro é viajar contra essa espada. Nós não entendemos que essa meditação vai mudar a opinião de todo mundo que nos ouve e que toma conhecimento acerca da mensagem através de literaturas, fitas. Não, nós não temos esta utopia que todos vão aceitar, que todos vão glorificar a Deus por tão grande maravilha acontecendo agora neste último século da história da humanidade. Agora, uma coisa é certa, e nós damos graças a Deus porque há um pequeno rebanho ao qual Jesus dirige aquela mensagem: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou vos dar o reino. Ao Pai agradou fazer com que vocês conhecessem e aceitassem esta espada do rei. Agora, os anjos do Senhor apareceram e falaram os 7 selos. O profeta está afirmando isto na festa das trombetas, parágrafo 36. Nós fazemos a pergunta: quais anjos vieram para dizerem o que era cada selo em particular? Cada um por sua era. Está claro. Isso se refere aos 7 anjos de Apocalipse, capítulo 1, as 7 estrelas, os 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 5. É muito simples, muito claro. E nessa experiência que ele teve com esses anjos, foi fotografada uma nuvem que estes anjos formaram, inclusive o 7º anjo. Se o primeiro é Paulo, o segundo é Irineu, o terceiro é Martim, o quarto é Columba, o quinto é Martim Lutero, o sexto é João Wesley e o 7º. Por que dizem coisas tão diferentes? Quem que é o 7º anjo destes 7 mensageiros?
Agora, a teofania daqueles anjos formaram aquela nuvem que é uma imagem, a imagem do Senhor Jesus Cristo, conforme Apocalipse capítulo 1. Por quê? Conforme Apocalipse capítulo 1, com aquela cabeleira branca. É porque ali, veja só, a palavra nos mostra as 7 estrelas, esses 7 anjos, 7 mensageiros, nas mãos daquele que estava ali com a cabeleira branca, expressando maturidade em sua sétupla glória. Não é para causar nenhuma confusão uma coisa tão clara, tão nítida, tão simples quanto esta. Nós entendemos que estamos falando uma coisa estranha, uma língua estranha para muitas pessoas, e às vezes crentes velhos, veteranos na fé. Mas tenham paciência. Isso está acontecendo agora. Tem acontecido e nós estamos sob o efeito, o reflexo deste ministério da espada do rei. Esse evangelho não é esse evangelho, o gospel, adaptado à vida social do sodomismo desta era, que é o reflexo do ministério de Ló. Ló se adaptou ao sistema sodomita. O evangelho dele foi adaptado ao sistema sodomita, que é o de hoje. Porque Jesus disse assim como foi nos dias de Sodoma, nos dias de Noé. Veja como isso é verdade, é claro, é simples. Enquanto que o evangelho de Abraão não era esse gospel, dessa música, dessa dança sodomita, não. Evangelho para sodomita é o evangelho morno da estátua de sal, do incesto das filhas com o próprio pai. Foi tudo que Ló conseguiu de Sodoma foi uma mulher. Por isso Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Uma mulher que não passou de uma estátua de sal. E 2 filhas que embriagaram o seu próprio pai para terem coito com ele, relacionamento, para não ficarem sem filhos. E surgindo dali, daquele incesto, daquele sodomismo, 2 nações perversas. Agora veja o que trouxe Abraão. O evangelho de Abraão trouxe um Isaque. O próximo degrau depois da fé. Porque Abraão é a fé. Isaque é o amor. Jacó é a graça. José, a perfeição. Você não encontra nessa escala Ló. O Ló não está nesta escala. Elohim nunca visitou ao Ló. Foram mensageiros para livrar a ele e sua família
do fogo de Sodoma, uma salvação comum. Mas Elohim veio a Abraão. Está acontecendo. Isso não aconteceu lá por acaso. Alguém está no quadro de Abraão, agora, nesta hora presente. E alguém está no quadro de Ló. Ló não é tipo da noiva de Jesus Cristo. Abraão é um tipo perfeito, infalível, da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho destes 7 anjos culminaria exatamente na revelação dos 7 selos. Cada anjo desse tinha a autoridade para transmitir para o profeta, para o 7º anjo, que não traz uma mensagem nova. Ele concentra todas as mensagens das eras, ajunta e revela as Escrituras. O que eles pregaram, que nem eles mesmos sabiam e deixaram muitas coisas para trás. Então o 7º anjo, é por isso que ele é o maior nessa constelação. Isso é maravilhoso. E eles foram comissionados por Deus, conhecedores realmente do que aconteceu em cada era, especificamente falando, a de Paulo, a de Irineu, a de Martim, a de Lutero, a de Columba, de Lutero, de João Wesley e do próprio 7º anjo, que é Laodiceia. O profeta fala sobre Laodiceia com uma propriedade tremenda. Abraão sabia do que Sodoma não sabia a respeito de si própria. Eles sabiam tantas coisas, mas não sabiam nada a respeito deles próprios. E Abraão sabia que ela seria queimada. Não é a consciência que os filhos de Abraão têm agora? Perfeita, absoluta. Por quê? Esta noiva está sob o ministério da espada do rei, não de um rei. Mas a espada do rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa espada é a mesma que guardou o Éden, assim que o Éden foi esvaziado por Deus. Quando Adão e Eva perderam o título de propriedade daquela área. A espada guardou ali. E ela é o instrumento de cada mensageiro, de cada anjo do Senhor. Ela é o instrumento seu, minha irmã. Ela é sua arma, meu irmão. Porque ela é a palavra revelada, na qual você crê e a qual você vive. Em nome de Jesus Cristo, conserve esta esperança, esta alegria, esse consolo por toda a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.